eles quase não ligam, raramente eles perguntam. Então ele fala assim, o pai merece isso mesmo, porque isso aqui é meu filho, porque o pai bebeu. Aí eu falo pro Diego. Boa noite, irmãos, paz seja com todos. O sol está chegando aí, pastor Paulo? Está se preparando já? Está se preparando, aleluia. Glória a Deus, está entrando aí o povo de Deus abençoado. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos nos preparando aí, irmãos. Amém? Para mais um momento de adoração, de palavra. Mais um tempo precioso na presença de Deus. Vai se ajeitando aí. Enquanto vocês vão entrando, nós vamos acabando de acertar as coisas aqui. Amém? Na verdade já está tudo certo. Nós só vamos nos acertando aqui. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Esse mês é o mês do Espírito Santo. E a minha esposa falou domingo a respeito de nós buscarmos o Espírito Santo. Amém? Porque ele é uma realidade, ele já está no nosso meio. Amém? Então nós precisamos buscar o Espírito, nós precisamos buscar a manifestação do Espírito, as manifestações do Espírito. Amém? Glória a Deus pela tua vida. Vamos orar. Papai, muito obrigado por essa noite, por mais um dia. Esse foi o dia que o Senhor fez, esse foi o dia que o Senhor nos permitiu viver, para a tua glória, para a tua honra, para o teu louvor, aleluia. E nós estamos aqui, papai. Nós estamos aqui aprendendo do Senhor. São dias de treinamento, são dias de aprendizado, mas também são dias de nós colocarmos em prática aquilo que nós aprendemos e temos aprendido anteriormente. Pai, muito obrigado por toda a disciplina espiritual que o Senhor tem trazido a nós, por todo o ensinamento, por toda a palavra, Deus. Oh, aleluias, aleluias. Nós te glorificamos por toda a palavra que nós recebemos individualmente, de forma profética. Muito obrigado. Obrigado pela vida da igreja, Deus, porque nós vemos o Senhor cumprindo, o Senhor movendo, o Senhor trabalhando, e como é bom, Deus, porque o Senhor sempre nos surpreende, o Senhor sempre faz além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Isso é maravilhoso. Papai, muito obrigado. Nós bendizemos a Ti, o Santo de Israel. Oh Deus maravilhoso, Tu és bem-vindo. Ora baixala manai, andala vassuia, andala manai. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes
que desce como fogo, bem como em Pentecostes, e enche-nos de novo. É o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, o santo monte. Ele é a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Nós queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Nós confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Céu.
Santo és. Santo, Pai, Santo Oh, aleluia. Seja engrandecido. Aleluia, Deus. Seja exaltado. Os céus declaram tua glória, o firmamento, as obras do teu poder. Um dia anuncia outro dia, uma noite faz menção de outra noite. Ora manasê, choribalabassuri anderê, ori canta labaxi andalamanai. Santo, Santo é Santo. Glória a Deus. Aleluia. Santo, Pai. Teu nome, Jesus. Bendito és tu, Senhor, a ti toda a honra, glória e poder. Oh, Senhor, nessa noite alcança essa casa. Essa noite toca nessa pessoa, Deus, que está ligada conosco no mesmo Espírito, ó Pai, aleluia. Ligadas conosco no mesmo Espírito, onipresente, onipotente, onisciente, que sabe de tudo, Ele sabe de tudo, Ele sabe de tudo, e tem todo o poder, Ele tem todo o poder. Creia, 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 creia. Oh, Shalamanai, oh, aleluias, oh, aleluias, o Senhor está contigo. Oh, aleluias. Oh, eu não ando por aquilo que eu vejo, mas eu ando pela fé, e eu pela minha fé, eu creio que Ele está comigo. Eu creio que a sua vara e o seu cajado estão me conduzindo, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia. Ele está aqui, mas eu tenho uma notícia boa, Ele também está aí, Ele está em todos os lugares. Ninguém pode deter o Senhor. Ninguém pode deter o Senhor agindo. Deus, quem impedirá? Quem tentará contra o braço forte do Senhor? E quem impedirá o seu agir? Quem pode impedir o agir de Deus? Deus está se movendo. Aleluia. Deus é Deus de movimento. Sim, Pai. Se envolva no movimento de Deus. Aleluia. O movimento de Deus é para salvação. O movimento de Deus é para libertação, é para cura, para restauração. Deus está se movendo sobre a face da terra. Oh, aleluia, Ele continua sendo Deus. Aleluia, de norte a sul, de leste a oeste, nos mares, nos ares e sobre a terra, Ele continua sendo Deus. Aleluia. Em todas as regiões celestiais Ele é soberano. Oh, glórias a Ele. Glórias a Ele. Santo é o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Oh, Glória a glórias. Deus. Aleluia, Jesus. Restaura mesmo, Pai. Amém. Restaura o tabernáculo de Davi nesses dias, Pai. Amém, Pai. Restaura isso no coração do homem, Deus. Porque o tabernáculo de Davi estava primeiro dentro dele. Aleluia. O primeiro lugar que foi estabelecido, estabelece o teu trono no nosso coração, nessa geração, Pai, em nome de Jesus. E nós
queremos abrir o nosso coração e trazer a nossa mente cativa à Tua presença, para recebermos tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Pai, usa o Teu servo nessa noite, Pastor Paulo que vai estar ministrando, Pai. Já toca aos lábios dele, Deus, com fogo, a mente dele, o espírito dele. Ó Pai, toca agora a mente dessa pessoa que está em casa, toca agora, Senhor Deus, em nome de Jesus. Ó Senhor Deus, que o Teu fogo, o fogo que vai trazer, Senhor Deus, vida, o fogo que vai trazer compreensão, Pai, venha sobre os Teus filhos, em nome de Jesus, e para a Tua glória. Amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Boa noite, igreja, paz seja convosco. Obrigado, apóstolo, em nome de Jesus. Essa é a realidade, né, irmãos? Que haja compreensão a respeito da palavra de Deus, em nome de Jesus. Estamos aqui mais uma noite na presença do Senhor, exatamente para aprendermos um pouco mais sobre a palavra, aquilo que Deus tem nos ensinado, aquilo que nós temos aprendido, nós estamos transmitindo nesses dias, em nome de Jesus. E o que nós vamos falar hoje, o assunto que nós vamos falar hoje, é algo que realmente faz muita diferença na vida do cristão. Nós vamos falar nessa noite, se você até quiser anotar aí no seu caderno, na sua folha, o tema de hoje é devoção. Nós vamos falar sobre o assunto devoção. Porque estudando a palavra, né, irmãos, nós vamos recebendo de Deus o Espírito Santo, nós vamos aprendendo coisas. E se tem algo que é extremamente importante na nossa vida, é a devoção. Hoje, estudando ali a palavra de Deus, falando com o Senhor, recebendo algumas coisas do Espírito Santo, no final da tarde, Deus me levou para esse lado da devoção. Deus falou muitas coisas comigo a respeito de devoção. E vou dizer sincero, não imaginava em mim o quanto a nossa devoção era importante para esses momentos, para esses dias. A devoção, ela vai muito além daquilo que as pessoas pensam ou imaginam que é devoção. Exemplo de duas coisas importantes a respeito de devoção, de sermos devocionais a Deus, que eu aprendi com o Senhor. Por exemplo, um exemplo muito importante, estamos vivendo o mês do Espírito Santo, estamos aprendendo sobre o Espírito Santo. Não há avivamento na vida de quem não é devocional. Quantos discípulos receberam o Espírito Santo no dia de Pentecostes? Se você for analisar a palavra de Deus, eles estavam sendo devocionais. Eles estavam reunidos em um lugar orando. Além deles estarem orando, eles estavam debaixo de uma palavra de ordem que Jesus havia deixado para eles. Eles estavam debaixo de uma ordenança: olha, fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então eles estavam ali sendo devocionais, seguindo uma ordem, obedecendo uma ordem direta de Cristo. Então, pelo fato de eles estarem ali, seguindo, obedecendo, sendo devocionais ao que Jesus havia falado com eles, eles estavam ali orando, buscando ao Senhor, o Espírito Santo veio sobre eles, encheu todo aquele lugar. Aleluias. Agora imagina comigo, os discípulos passaram com Jesus no mínimo 3 festas de Pentecostes. Eles passaram no mínimo com Jesus 3 festas iguais àquelas. Só que as outras festas que eles passaram, estavam aprendendo com Jesus, eles estavam recebendo ensinamentos e vivendo esses ensinamentos, sendo devocionais. Então o avivamento é manifesto na vida daqueles que são devocionais. Não confunda receber o chamado do Espírito Santo para a salvação com ter uma vida cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo está chamando a todos para o arrependimento, mas são poucos que estão sendo cheios do Espírito Santo, porque não tem uma vida de devocional. Outra situação
que é muito importante, que eu aprendi hoje: a devoção está acima da adoração. Deus me ensinou isso hoje. Por quê, pastor? A adoração é ativada pela devoção. Uma vida de adoração sem devoção não é adoração. Porque a adoração ela é recebida nos céus não quando nós queremos, mas quando Deus aprova o que estamos fazendo. Então a nossa adoração ela só é aprovada, recebida por Deus, baseada, respaldada por uma vida de devoção. Se nós tivermos uma vida de devoção, a nossa adoração vai ser aprovada e aceita por Deus. Se nós não tivermos uma vida de devoção, a adoração Deus vê como algo profano, como algo não santo. A adoração ela é aprovada porque ela é feita em santidade. E uma vida de santidade é uma vida de devoção a Deus. Então eu aprendi hoje que a devoção ela respalda a nossa adoração. Ela é a base que sustenta a nossa adoração. Então as pessoas que são devocionais a Deus, ao único Senhor, que tem uma vida de devoção, não são momentos devocionais, eu falo uma vida de devoção. A hora que ela abre a boca para engrandecer a Deus, com instrumento ou sem instrumento, com voz linda, com voz, vamos dizer, louvando ali com ritmo ou sem ritmo, Deus vai receber. Deus vai aprovar e vai receber aquela adoração simples e genuína, porque a adoração é fruto da nossa devoção a Deus. Porque senão seria muito fácil as pessoas viverem uma vida de pecado, uma vida no estilo do mundo e depois quererem adorar a Deus. Então a nossa vida devocional respalda a nossa adoração. Por isso que a Bíblia fala que os louvores são santos, porque quem louva a Deus vive em santidade. Então os louvores eles não são só cantados, são vividos. Nós vivemos uma vida de adoração porque nós somos devocionais. Como que eu vou adorar sem prestar devoção? Por que Davi ele era adorador? Por que Davi era um homem que adorava a Deus? Por que Davi tinha um coração como o coração do Senhor? Por que o coração de Davi era segundo o coração de Deus? Porque Davi tinha uma vida devocional. Lendo hoje, irmãos, a devoção de Davi a Deus era gigantesca. Davi tinha uma vida devocional com o Senhor, e quando ele errou, ele percebeu o seu erro. Outra coisa nós aprendemos sobre devoção: só reconhecem os seus erros quem tem uma vida devocional. Quem não tem, irmãos, vai errando e nem percebe. Sabe aquele ditado? Parece que a ficha não cai. Vai errando a varejo, vai pecando de monte e não percebe, não reconhece os momentos que estão errando, não reconhece quando um profeta fala. Davi reconheceu o seu pecado porque ele reconheceu a voz do profeta quando falou com ele. Porque Davi, apesar de ele ter errado, mas ele tinha uma vida de devoção a Deus. E a hora que ele ouviu a voz do profeta falando com ele, na hora ele reconheceu: pequei contra o Senhor. Já houve um arrependimento no coração de Davi. Então devoção é um assunto muito sério que nós precisamos trabalhar nas nossas vidas. Como eu disse, não é fazer momentos de devoção, é sermos devocionais. O que é momento de devoção? É quando a pessoa, vou tirar aqui 20 minutos para mim ler a Bíblia, vou tirar 15 minutos para mim louvar a Deus, para mim estudar, para mim ler um livro. Irmãos, isso são momentos e gatilhos de devoção. Mas não adianta nós sentarmos para ler a Bíblia 20 minutos e não haver em nós uma compreensão, um entendimento a respeito daquilo que nós estamos aprendendo. Não adianta eu ler livros e ler a Bíblia e não aplicar isso na minha vida. E também não adianta sentar para ler só por desencargo de consciência. Vou ler aqui porque hoje eu fiquei sem ler a Bíblia, então vou ler aqui. Aí ler de qualquer jeito, de qualquer maneira. Isso não é ter uma vida devocional. Isso é tentar ter momentos de devoção, mas não é uma vida devocional. Porque aqueles que são devocionais, ele tem prazer na lei do Senhor. Ele ama, ele deseja, sabe? Ele fica assim, vamos dizer, aquela ansiedade boa. Ele está ansioso para ler e estudar a palavra de Deus. É como um alimento para a alma, é como um alimento para o espírito. É
como uma água que sacia a nossa sede. Ele entende a necessidade, ele tem prazer, ele ama, ele tem desejo, tem ambição por ler e estudar a palavra de Deus, por entender a palavra de Deus. Então a vida nossa devocional ela é muito importante, porque devoção fala de princípio. Devoção é um princípio bíblico que nós precisamos viver. Agora, o que é o princípio? É o que serve de base para o que for realizado. É a sustentação. Então, devoção, o que é devoção na Bíblia? É um princípio. Porque serve de base para aquilo que nós vamos realizar. Serve de base para sustentar aquilo que vai ser construído. Como que eu vou construir uma vida com Deus, uma vida íntima, de relacionamento com Deus, se não haver devoção na minha vida? Quando o templo foi construído, quando o tabernáculo foi levantado, primeiro o povo precisou ter uma vida de devoção. Antes do tabernáculo ser levantado, o tabernáculo de Moisés ser levantado, primeiro Deus enviou as leis para o povo. Não era simplesmente sair do Egito e construir o tabernáculo. O povo saiu do Egito, foi tirado do Egito pelas mãos de Deus, sim, para ir ao deserto adorar, para cultuar a Deus. Mas antes disso tudo, a primeira coisa que Deus faz com o povo de Israel é dar a eles estatutos e mandamentos, dar a eles princípios, para que um relacionamento fosse construído com Deus. Então, devoção é um princípio que nós devemos viver. O que significa devoção? Devoção significa servir com sinceridade, sob uma forma estabelecida. Então, devoção é nós servirmos a Deus com sinceridade, na forma que foi estabelecida. Ou seja, não é servir de qualquer jeito, não é servir de qualquer maneira. Você já foi a algum restaurante assim de qualidade? Por acaso você viu os garçons se comportando de qualquer jeito, servindo as mesas de qualquer jeito? Ou você vê eles todo uniformizado, dentro de um padrão, dentro de uma etiqueta, dentro de uma classe? Então, quando nós falamos sobre devoção, sermos devocionais, estamos falando sobre servir na forma que foi estabelecida, e não servir de qualquer jeito. Então muitas pessoas, elas se dizem cristãs, mas não são devocionais, porque elas querem servir de qualquer jeito, não servir da forma que a palavra estabeleceu. Você pode servir a deuses estranhos da sua forma, da forma que eles te ensinarem, mas para servir o único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, o Deus Pai, de nosso único e suficiente Salvador Jesus Cristo, é servir da forma que foi estabelecida. Então tem a forma correta de servir a Deus, e quem vai passar para nós a forma de servir a Deus? É a Bíblia, é a palavra de Deus. Pastor, como que eu vou aprender que eu devo servir a Deus? De que forma eu devo servir a Deus? A palavra de Deus é instrução para isso. Nós vamos servir da forma que a palavra está nos ensinando, da forma que Deus estabeleceu. Então o povo de Israel, quando foi tirado ali do Egito, eles não foram para o deserto para servir a Deus da forma que eles queriam, da forma que eles estavam acostumados no Egito. Não, Deus deu para eles princípios, Deus deu para eles leis, mandamentos, estatutos, para servirem da forma correta. Jesus não veio servir a Deus de qualquer jeito. Amém? Tem muitas pessoas que confundem o chamado de Jesus. Eles acham que Jesus serviu o Pai de qualquer forma. Não, Jesus veio cumprir a lei. Ele serviu da forma que foi estabelecida nos céus. Jesus veio representar para nós o quê? Os mandamentos do Pai, a forma que o Pai queria que nós nos comportássemos. A vida de Jesus é um exemplo de serviço. Então devoção significa servir da forma que foi estabelecida. Devoção também é observar e praticar com zelo os ensinamentos. Então devoção, irmãos, é nós observarmos, nós ouvirmos e praticarmos os ensinamentos que foram estabelecidos no livro de João, capítulo 8, versículo 47. João capítulo 8, versículo 47. Jesus disse o seguinte:
João 8,47. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. Então as pessoas que não querem ouvir a palavra de Deus, elas não são devocionais a Deus. Por quê, pastor? Porque elas não querem ouvir, não querem observar, não querem praticar com zelo os ensinamentos. Então tem muita gente que ela gosta de ouvir qualquer coisa, menos a palavra. Ela gosta de ouvir assim, ó, a vitória é sua, o milagre é seu, vai dar tudo certo, mas aí se pregar aqui e falar, ó, muda isso, muda aquilo, não haja assim. Então, irmãos, nós somos devocionais a Deus, nós vamos ter prazer em ouvir os ensinamentos. Como que uma criança vai aprender a ser alfabetizada na escola se ela não for ensinada? Para a nossa fé é a mesma coisa. Como que um cristão vai chegar à maturidade, vai se tornar alguém maduro na fé, se não gostar de receber ensinamento? Se não tem prazer em ouvir a palavra de Deus? Então, devoção significa também observar, ouvir, aprender os ensinamentos, dedicar-se com esforço. O que é ser devoto a Deus? É eu me dedicar a Deus. O que é ter uma vida de devocional? O que é ser devocional? É se dedicar aplicando esforço. Tem gente, irmãos, que realmente não aplicam esforço na fé, na palavra, no aprendizado. Não se dedicam. Ah, se der, deu. Se não deu, não deu. Sabe, leva as coisas de qualquer jeito. Não, irmãos, devoção é realmente nos dedicarmos com esforço. É eu aplicar esforço na minha vida com Deus. Tem dias sim, irmãos, nós estamos cansados, mas nós temos uma vida devocional a Deus. O meu cansaço, as minhas lutas, as minhas guerras não irão impedir o nosso relacionamento com Deus. Não são barreiras para nos relacionarmos com Deus. Muito pelo contrário. São coisas a serem superadas pelo relacionamento que nós temos com Deus. Então a vida devocional é uma vida de quem se dedica aplicando esforço. Ser devocional significa privilegiar com a fé e com a razão do pensamento. O que é uma vida de devoção? É uma vida onde você vai privilegiar a Deus com a sua fé. Tem uns que falam assim, eu sou devoto da Maria, eu sou devoto do José, eu sou devoto do Benedito. Por que as pessoas falam assim? Porque estão privilegiando as imagens de escultura. Estão dando privilégios às coisas humanas. Mas se eu falar assim, olha, eu sou devoto ao Senhor Deus, ao Pai, ao Criador, ao único Deus. A minha vida de devocional é a Cristo, ou seja, então eu estou privilegiando Jesus com a minha fé. E com a razão do meu pensar, com o meu entendimento. Então as pessoas que elas falam que são devocionais, elas estão servindo com compreensão, com entendimento. Precisa haver entendimento, precisa haver fé. Irmãos, a fé sem obras ela é morta. E a maior obra que o Espírito Santo vem fazer, irmãos, não é a obra exterior, é a obra interior, no nosso coração, na nossa mente, nos dando um entendimento da palavra de Deus. Porque quando nós entendemos a palavra, nós não vamos viver de qualquer maneira. Jesus veio para nos resgatar da nossa vã maneira de viver. Tem que haver em nós esse entendimento. A quem nós estamos privilegiando nesses dias? A quem estamos dando privilégio? Privilégio, irmãos, privilegiar significa também honrar. Então você honra o Deus que você serve. Eu honro o Deus que eu sirvo. A qual Deus nós estamos honrando? A quem você tem prestado honras? Quem você tem privilegiado nesses dias? Devoção também significa amor, afeto demonstrado pelo relacionamento íntimo. Então o que significa sermos devocionais? É realmente aplicarmos amor, é um afeto demonstrado pelo relacionamento. Como que eu sou devocional a Deus se eu não amar a Deus sobre todas as coisas? Tem muitas pessoas, se você perguntar, você ama a Deus? Eu amo a Deus. Mas Deus nunca está em primeiro lugar na vida dela.
sempre está em segundo plano. As coisas de Deus nunca vêm em primeiro lugar. Mas a vida de devoção significa uma vida de amor, de afeto, demonstrado pelo relacionamento. Primeiro grande mandamento que Jesus ensinou e instruiu seus discípulos: amar ao Senhor Deus acima de todas as coisas. Aí tem muitos que falam que são devocionais, que aplicam devoção a Deus, mas Deus nunca está em primeiro plano. O relacionamento com Deus nunca é uma prioridade. Então, irmãos, para aqueles que realmente são devocionais, ele ama a Deus. O relacionamento com Deus é uma prioridade. Então comece a priorizar o seu relacionamento com Deus. Ser devocional é reconhecer a Deus, é fazer distinção de quem nós servimos. Então as pessoas perguntam: você serve quem? Tem gente que é tão idólatra que serve a vários deuses, a várias imagens de escultura. Não faz distinção do Deus que serve. Não, irmãos, eu sirvo ao Deus, ao Senhor Jeová, ao Deus único, Criador dos céus e da terra. Eu sei a quem eu sirvo. Então eu não tenho vários deuses na minha vida, eu tenho um Deus só. Eu tenho um só Senhor. Eu tenho um só Salvador, o nome dele é Jesus Cristo. Quem é o seu Salvador? Então nós precisamos entender que devoção também significa fazer distinção de quem nós servimos. Então minha vida precisa mostrar o Deus que eu sirvo. Isso é ter uma vida de devoção. Devoção também é tratar da melhor forma, destacando a preferência. Tem pessoas, irmãos, infelizmente, tem muito mais pessoas sendo devotas ao pecado do que a Deus. Por quê, pastor? Porque devoção a Deus significa destacar a nossa preferência. Destacar a nossa preferência. E tem muito mais pessoas que preferem obedecer às leis do pecado do que às leis de Deus. Preferem muito mais vamos dizer, o processo do mundo, que o mundo oferece, do que o que Deus está oferecendo na palavra. Preferem muito mais escutar o que o mundo está falando, os elogios do mundo, do que as exortações de Deus. Irmãos, o mundo não vai criticar você, o mundo vai querer te elogiar. Para quê? Para que você não perceba quais são os seus erros. Mas quando nós conhecemos a Deus, a palavra vem nos exortar, vem nos ensinar, vem nos corrigir, para que realmente possamos mudar a forma de viver. Então devoção é você manifestar a sua preferência. Quando que você é alguém devocional? Quando você manifesta a sua preferência. E a quem estou preferindo? Está preferindo a idolatria ao invés de Deus. O povo está preferindo a idolatria do que o Deus Pai, do que é Jesus Cristo, né, irmãos? Nós amamos a Maria, que ela foi uma mulher de fé, foi uma mulher de honra, mas, irmãos, ela não salva ninguém. Quem nos salva dos nossos pecados chama-se Jesus Cristo, porque foi Ele que foi pregado na cruz pelos nossos pecados. Quem nos dá vida é Jesus, porque foi Ele quem ressuscitou o terceiro dia. Ele é o único mediador entre os homens e Deus, Jesus. Então a devoção manifesta a nossa preferência. Agora, algumas coisas, alguns princípios de devoção. Veja bem, Jesus era devocional. Jesus tinha uma vida de total devoção a Deus. O livro de João, capítulo 6, versículo 38. João 6,38, Jesus disse assim: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então quem está falando, quem deixou isso aqui escrito para nós foi Jesus. Olha, eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Isso é devoção. Não é fazer a minha vontade, mas é fazer a vontade de Deus. Se Jesus, que veio do céu para fazer a vontade de Deus, teve uma vida de devoção a Deus, o porquê que nós não vamos ter? Se Ele abriu mão da sua vontade para fazer a vontade do Pai, o porquê que nós também não podemos comportar assim?
abrindo mão da nossa vontade, ceder a nossa vontade para fazermos a vontade de Deus. Então isso é devoção, não é servir de qualquer forma, é da forma que foi estabelecida. Então Jesus veio cumprir a vontade de Deus, ele desceu do céu não para fazer a sua própria vontade, mas a vontade do Pai que o enviou. Então só é enviado por Deus quem tem uma vida de devocional, uma vida de devoção. Um princípio de devoção são os estatutos e mandamentos, porque estatutos e mandamentos trazem vida através da devoção. O livro de Levítico, capítulo 18, Jesus, irmãos, o livro do Antigo Testamento que Jesus mais ensinou foi a respeito do livro de Levítico. As maiores citações de Jesus, a maioria delas, estão tudo com referência no livro de Levítico, o livro da lei. Os estatutos e mandamentos trazem vida através da devoção. Levítico capítulo 18, nós vamos ler do versículo 1 ao 5, mas antes, observe bem uma coisa. Quando Jesus ele é levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo, Jesus vence toda a tentação, que ele sai do deserto, Jesus ele começa a chamar os seus discípulos. E qual a primeira etapa do processo do crescimento dos discípulos com Jesus? Receberem ensinamentos. O sermão da montanha, o sermão do monte, ali no livro de Mateus, a partir do capítulo 5 até o final do capítulo 7, ali o sermão da montanha e o sermão do monte, irmãos, são regras de comportamento, são instruções que Jesus deu para os seus discípulos, antes que os discípulos fossem enviados para pregar de 2 em 2, antes que os discípulos fossem enviados com autoridade para curar enfermos e expulsar demônios, primeiro eles receberam estatutos de Jesus, instruções, mandamentos. Então a primeira coisa na nossa vida é sim recebermos os estatutos e mandamentos de Deus, porque eles trazem vida através da nossa devoção. Levítico capítulo 18 diz assim a palavra: falou mais o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: eu sou o Senhor vosso Deus, não farei segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem farei segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Fareis conforme os meus juízos, os meus estatutos guardareis, para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, os meus estatutos, os meus juízos guardareis, os quais, fazendo-os o homem, viverá por eles. Eu sou o Senhor. Irmãos, olha isso daqui, essa informação é preciosa para as nossas vidas. Resumindo para você, o que Deus está falando aqui com o povo: olha, vocês não vão andar nos estatutos que vocês receberam no Egito, e nem segundo os estatutos de Canaã, a terra que eu estou enviando vocês, a terra que manda leite e mel. Não, vocês andarão nos meus estatutos, nos meus mandamentos. Se os homens cumprirem, fazendo-os os homens, viverão por eles. Aleluia! Por que Jesus disse que ele é o pão da vida? Porque Jesus cumpriu toda a lei. Jesus mesmo disse: eu não vim abrogar a lei, eu vim cumprir. Então por que Ele nos dá vida? Porque Ele cumpriu a lei, Ele cumpriu os mandamentos de Deus. Aleluia, glória a Deus. Por que Ele é a porta das ovelhas? Porque Jesus, Ele viveu a plenitude dos mandamentos, Ele cumpriu os mandamentos. Por isso que Ele nos traz vida. Então temos uma vida de devoção, temos uma vida de aprendizagem, buscando os estatutos, os mandamentos, vivendo, nós teremos vida. Como Jesus disse: aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. O que ouve a palavra. Aleluia! Então vamos estar atentos ao que Deus tem falado conosco. Para aqueles que estão chegando agora em Cristo, o Egito significa o quê? O mundo. Eu não vou estar na igreja
querendo seguir os mandamentos do mundo, a ordenança do mundo, mas sim as de Deus, a que a palavra de Deus nos traz, em nome de Jesus. O outro princípio de devoção, uma carreira de devoção te leva ao sacrifício. Irmãos, as pessoas elas querem vir para o Evangelho só pensando em receber e não renunciar. O próprio Jesus deixou esse princípio. Olha, aqueles que quiserem vir após mim, ou seja, então não são todos, é quem quiser vir após Cristo, quem quiser seguir a Jesus, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Está falando sobre o quê? Está falando sobre renúncia, sacrifício. Quando Paulo fala que combateu o bom combate, encerrou a carreira, mas guardou a fé, Paulo estava dizendo o quê? Que ele teve uma carreira de devoção, porque ele guardou a fé em Deus. Durante o seu ministério, ele foi uma pessoa que foi devocional ao Senhor. Se você for ler o livro de Gênesis, capítulo 22, o exemplo aqui, muito conhecido por todos, a respeito de Abraão e de Isaac, Gênesis 22, do versículo 1 ao 3, diz assim a palavra de Deus: E aconteceu depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele respondeu: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então ele se levantou e foi de manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, fendeu a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Então veja bem, uma carreira, uma vida com Deus, nos leva sim a uma vida também de sacrifícios. Deus pede o que para Abraão? Seu filho, seu único filho Isaque. Irmãos, Abraão não hesitou fazendo esse sacrifício. Ele não ficou questionando a Deus: mas por que Deus, o Senhor está pedindo isso para mim? Agora as pessoas querem estar na presença de Deus de qualquer maneira. Mas por que tem que ser assim? Por que eu não posso fazer isso? Irmão, se a Bíblia falou que pode, pode. Se a Bíblia falou que não pode, não pode. E ponto final. Não tem questionamento. Quem tem uma vida de devoção não vai ficar medindo esforço e sacrifício, porque ele entende isso. Nossa palavra de Deus está me dizendo: eu não vou questionar o Senhor, não vou aqui ficar criando justificativas. Então, se realmente você tem uma vida devocional com Deus, então não questiona Deus, que os questionadores não são devocionais, eles são profanos. Eles querem servir o altar, fazer o sacrifício do jeito deles. Não, irmãos, o sacrifício tem forma certa para ser feito. Entendeu? Porque às vezes tem sacrifício que é de tolo. Se Deus não pediu, não faz. Eu faço o que Deus me ordenar a fazer. Não é fazer o que você quer, é fazer o que Deus me ordena. Senão, se de repente nós formos fazer um sacrifício achando que estamos agradando a Deus, às vezes é voto de tolo. Deus não vai receber. Agora, se Deus pedir, não importa o que Ele está te pedindo, faça em nome de Jesus. Porque quem tem uma vida de devocional não vai ficar medindo esforço para o sacrifício e para a renúncia. Devoção também gera confiança e traz sustentação para receber os seus acréscimos. Salmos, número 55, versículo 22. O salmo, se me foge da memória de Davi, Salmo 55, versículo 22. Salmo 55, versículo 22. Fala assim: lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te sustentará, nunca permitirá que o justo seja abalado. Isso aqui é o que nós recebemos por ter uma vida de devoção e confiança em Deus. Aqueles que são devocionais, por que eles são devotos ao Senhor? Porque eles confiam em Deus. Então, quando as pessoas não têm uma vida de devoção, isso denuncia uma coisa: elas não confiam nos cuidados de Deus.
Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele vos exalte. Lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Isso é característica de quem é devocional. Irmãos, quem é devocional a Deus confia. Lança sobre Ele todos os seus cuidados. Lança o teu cuidado sobre o Senhor. Ele te susterá, Ele te sustentará. Nunca permitirá que o justo seja abalado, porque devoção também é sustentação de fé. Aleluia! Por que nós não somos abalados? Porque nós temos uma vida devocional a Deus. Isso não quer dizer que nós não choramos, que nós não sofremos. Sim, nós choramos, nos lamentamos, nos humilhamos diante do Senhor, mas as lutas não abalarão a nossa fé, em nome de Jesus. As guerras não irão abalar a nossa fé. Por quê? Porque nós temos uma vida de devoção a Deus. Irmãos, não é uma vida superficial que sustenta a nossa fé, não, mas é uma vida de devoção, uma vida devocional, uma vida de obediência, uma vida de aprendizado, uma vida de dedicação ao Senhor. Então as pessoas que levam uma vida superficial com Deus, um relacionamento, entre aspas, superficial, momentâneo, qualquer coisinha está abalado, qualquer coisinha está abalada, qualquer coisinha está abandonando a igreja, está abandonando a presença de Deus. Qualquer coisinha já não ora mais, já não jejua mais. Qualquer coisinha, eu estou fraco, eu estou desanimado, eu vou sair, eu vou embora. Sabe o que é isso? É falta de devoção, é falta de relacionamento. Então, em nome de Jesus, seja devocional ao Senhor, tenha uma vida de devoção. As lutas virão sim, mas você não será abalado, você vai permanecer como uma rocha firme em nome de Jesus. Os que confiam no Senhor serão como os montes em Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aleluia! Nós estamos de pé desde o dia que o Senhor nos chamou. Desde o dia que aceitei a Jesus, dia 28 de maio de 2003 até hoje, estamos na presença de Deus. Glória a Jesus. Nunca nos desviamos da presença do Senhor. Tivemos falhas, erros, sim, temos até hoje. Mas nós somos devocionais. Nós erramos e aprendemos, corrigimos o erro para fazer aquilo que é certo. O maior pecado, irmãos, não é falhar, é não reconhecer a falha e mudar ela. É não reconhecer o erro e passar por mudança. Agora, eu não vou usar dessa liberdade para viver pecando, de maneira alguma. Errei? Sim. A palavra de Deus vem e falou comigo? Amém. Deus, eu recebo o ensinamento. Deus, eu vou lutar para me mudar. Deus, eu vou trabalhar para fazer de forma diferente. Vamos assim, nós vamos caminhando. Você acha que é fácil permanecer? Por exemplo, agora, 2020, fiz 17 anos na presença do Senhor. 17 anos, irmãos, de uma vida servindo ao Senhor. Se eu falar para você que é fácil, é mentira. Não, irmãos, não é fácil. Estamos crescendo a cada dia. Mas, irmãos, as lutas, as provas, não abalam a nossa fé. Porque a nossa fé não está firmada em homens. A nossa fé está firmada no Senhor, na rocha que é Cristo. Então, uma vida de devoção é uma vida que te leva a confiar no Senhor, a lançar sobre Ele os seus cuidados. Aleluia, glória a Deus. Levítico capítulo 19, também versículo 5. Eu vou ler aqui Levítico capítulo 19, versículo 5. Diz assim a palavra de Deus: e quando sacrificar sacrifício pacífico ao Senhor, da vossa própria vontade o sacrificareis. Princípio de devoção. Devoção não é algo que Deus te obriga a fazer. Uma vida de devoção, ela é voluntária. O céu não vai obrigar você. Deus está te chamando voluntário. Levítico 19, 5. E quando você sacrificar de sacrifício pacífico ao Senhor, da vossa própria vontade o sacrificareis. Ou seja, é voluntário. Procede segundo o nosso coração.
Aí você vai vendo que não adianta, irmãos, sermos devotos por obrigação ou por medo. Não, mas sim, nós devemos fazer por voluntariedade. Aleluias. Glória a Deus. Agora, para fazer esse sacrifício, ainda que seja de vontade própria, ainda que seja voluntário, tem padrão. O sacrifício é voluntário, mas tem padrões para fazer o sacrifício. Não é de qualquer jeito. Então isso é uma vida de devoção. A devoção nos leva a reconhecer quem nós servimos. A devoção manifesta, denuncia a quem você serve. A devoção manifesta a quem nós servimos. Livro de Salmos, número 27, versículo 4. Salmos 27, versículo 4, diz assim a palavra do Senhor. Salmo de Davi. Esse salmo aqui, irmãos, também é um salmo de Davi. Como eu disse, Davi tinha uma vida de devoção a Deus. Salmo 27, versículo 4. Esse salmo, ele denuncia para nós, ele manifesta a devoção de Davi. Diz assim a palavra: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei. Ou seja, pedi e vou buscar, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Olha isso daqui, irmão, isso aqui está revelando o desejo de Davi, o coração de Davi. Aí tem muitas pessoas que falam assim: eu queria ser como Davi. Pois bem, tem uma vida devocional. O apóstolo falou aqui: levantar o tabernáculo de Davi. Por quê? Que é tempo de restaurar o tabernáculo de Davi. Porque o tabernáculo de Davi representa homens com o coração segundo o de Davi. Pessoas que são devocionais a Deus, como Davi também foi. Pessoas que adoram a Deus, que servam a Deus, como Davi também serviu, com o mesmo coração. Então nós precisamos sim restaurar nesses dias o tabernáculo de Davi, para que as pessoas tenham um coração voltado a Deus. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Desejo de aprendizagem, de adoração. Versículo 10 do Salmo 27. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Aleluia! Quando meu pai e minha mãe me abandonaram, me desampararem, o Senhor me recolherá. Olha isso. Aleluia. Ainda que uma mãe venha esquecer-se do filho do seu ventre, todavia, Israel, não me esquecerei de vós, disse o Senhor. Meu Deus, olha o coração de Davi. A confiança dele, a intimidade de Davi com Deus era tanta, que ele tinha essa convicção: ainda que meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Aleluia. Ainda que te abandonem, ainda que te desamparem, mas o Senhor estará contigo em nome de Jesus. Profetizo um amparo de Deus para a sua vida. Não sinta-se desamparado nesse dia. Nós estamos vivendo sim dias difíceis, mas o Senhor tem nos amparado. Eu profetizo o amparo de Deus para a sua casa, para a sua vida, para a sua família, para as nossas vidas, em nome de Jesus. Versículo 11, olha aqui o coração devocional de Davi. Versículo 11: ensina-me, Senhor, o teu caminho, guia-me pela vereda direita, por causa dos que me andam espiando. Meu Deus, olha o coração de Davi. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. Irmãos, isso aqui é desejo de quem é devocional. Quem tem uma vida de devoção, está o tempo todo falando: ensina-me, Senhor, os teus caminhos. Ensina-me, Senhor, os teus caminhos. Guia-me, Senhor, nesse dia. Como a apóstola pregou aqui esses dias: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para o meu caminho. Então ensina-me, Senhor, a tua palavra. Ensina-me, Senhor, guia, direciona a nossa vida. Isso é devoção. Agora, como alguém vai se devocionar a Deus e não tem vontade de aprender com o Senhor? A devoção a Deus precisa também ser transmitida para
as próximas gerações. Estamos encerrando o livro de Crônicas. Deixa eu ver aqui se é o primeiro ou o segundo aí. Só um minutinho. Segundo Crônicas, se não me foge da memória, capítulo 28. Não, é primeiro Crônicas, capítulo 28. É isso mesmo, 1 Crônicas, capítulo 28. Irmãos, a nossa devoção a Deus precisa ser transmitida para as próximas gerações. 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 9 e 10, diz assim: Davi falando com Salomão, seu filho: E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, e serve-o com um coração perfeito, com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, porém se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Olha, pois, agora, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário, esforça-te e faze a obra. Então Davi, instruindo o seu filho Salomão: conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito, com uma alma voluntária. Então, irmãos, em nome de Jesus, vamos transmitir essa devoção para a próxima geração. Ensinar para as pessoas que o nosso Deus não é um Deus de ficar brincando, que o nosso Deus não fica trabalhando na vida de pessoas relaxadas, mas que o nosso Deus é um Deus sério, é um Deus de amor, mas é um Deus sério, é um Deus justo, é um Deus de estatuto, é um Deus de mandamento, é um Deus de caráter, é um Deus moral. Aleluia, nosso Deus é assim, um Deus de amor, porque Ele enviou os estatutos e os mandamentos para proteger o seu povo, para cuidar do seu povo. Aleluias! A devoção está baseada em honra. Nós vamos ver mais esse princípio aqui, já estaremos orando. A devoção está baseada em honra. Irmãos, quem não tem uma vida devocional a Deus, não honra a Deus. Estão entendendo? Não é só parar durante o dia para ler Bíblia, é ter uma vida de devoção diante do Senhor. A devoção está baseada em honra, em uma vida de honra. João capítulo 5, abre a sua Bíblia comigo no livro de João capítulo 5. Irmãos, esses versículos aqui são muito conhecidos. João 5, do versículo 21 ao 24. Devoção está baseada em uma vida de honra. João capítulo 5, versículo 21. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho, como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aleluias! Esse é o resultado de uma vida de devoção, passando da morte para a vida, herdando a vida eterna, herdando os galardões do Senhor. Mas como isso vai acontecer? Se eu tiver uma vida devocional baseada em honra. E quem estabeleceu o caminho dessa honra foi o Senhor. Então não tem como as pessoas quererem honrar a Deus sem honrar Jesus. Jesus é o caminho da honra que nós damos ao Pai. Jesus é o caminho da honra que nós damos a Deus. Se nós tivermos uma vida devocional ao Filho, estaremos prestando devoção ao Senhor, ao Pai. Quem honra o Filho, honra o Pai. O caminho da honra está no Filho. Quem não honra o Filho, não honra o Pai. Então não adianta as pessoas ficarem honrando a imagem de escultura,
fica honrando o dinheiro, fica honrando as coisas materiais, fica honrando o pecado, fica honrando a mentira, não estão honrando a Deus. Só honra a Deus quem honra o Filho. E quem estabeleceu isso, Recandaramanai, não foi a igreja evangélica, foi a Bíblia, foi a palavra de Deus. O problema não está nos evangélicos, o problema está em quem não aceita a palavra que os evangélicos creem. Então foi o Pai quem estabeleceu o caminho da honra. O caminho da honra está no Filho. Quem honra o Filho, honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai. Então nós somos devotos a Ele, ao Senhor. Você que está me ouvindo nessa noite, em nome de Jesus, busque uma vida devocional com Ele. Honre a Cristo, honre ao Senhor. Se você honrar Jesus, se você aceitar Jesus, se você passar por esse caminho, você vai honrar a Deus. O Pai vai te aceitar através de Cristo. Por que nós somos aceitos diante de Deus, irmãos? Não é porque nós somos bonzinhos, não. A Bíblia diz que o Senhor procurou na terra um justo. Ele não encontrou um justo sequer. Então nós somos aceitos diante de Deus, não é porque nós somos bonzinhos, é porque Jesus nos resgatou para Ele. Nós somos resgatados, irmãos. É pela graça, pela misericórdia de Cristo. Amém? Agora, depois que nós aceitamos Jesus e aprendemos a palavra, nós vamos melhorando as nossas ações. Mas só tem como honrar o Pai se honrar o Filho. Então isso é uma vida de devoção ao Senhor. Ele estabeleceu esse caminho. João 14,6. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for através de mim. Então Jesus é o caminho da honra, é o caminho da nossa devoção. A vida de devoção tem as suas lutas, mas também tem as suas recompensas. Então nesse dia, irmãos, esse é o ensinamento. Uma vida de devoção, uma vida de devocionais. Vamos ser devocionais diante do Senhor. Não vamos perder esses princípios, em nome de Jesus. Amém? Isso aí não é uma regra que nós impomos, não é uma regra que a igreja coloca, é um princípio bíblico. A devoção ao Senhor é um princípio bíblico, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos orar com você, com a sua família. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, ó Deus, nós oramos, ó Pai, juntamente com todos que estão, ó Pai, acompanhando essa live. Meu Deus, declarando, ó Pai, que os céus sejam abertos sobre essa casa, sobre essa família. Em nome de Jesus, ó Pai, levando a eles instruções, ó Deus, para que eles não venham errar nesses dias. Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa, meu Pai, agora nos conduzir cada coração diante do Senhor, para, meu Pai, termos uma vida devocional diante de Ti, Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, ajuda, meu Pai, esse irmão, essa irmã, essa pessoa que está nos ouvindo, Deus, a ter uma vida de devoção ao Senhor. Ajuda ela nas suas dificuldades. Pai, nós sabemos, ó Deus, que não é fácil, Pai. No início da nossa fé nós temos sim muitas dificuldades, meu Deus, para entendermos, para compreendermos a palavra. Mas, ó Pai, se nós não formos devocionais, se nós não estudarmos, se nós não tivermos vontade de aprender, como que vai haver a compreensão? Então eu oro, ó Pai, para que o Espírito Santo venha trabalhar nessa mente, nesse coração, ó Pai, trazendo o entendimento da palavra do Senhor, direcionando a casa, direcionando a família, em nome de Jesus. Pai, nós oramos para que praga alguma venha sobre essa casa, mas que venha a presença do Senhor, como diz a Tua palavra: se vocês fizerem os meus mandamentos, vocês viverão. Então, meu Pai, nós profetizamos vida nessa noite, vida para essa família, vida para essas pessoas, vida para essa casa, vida para essa cidade, em nome de Jesus Cristo. Que a vida de Cristo seja manifesta em nome de Jesus essa noite, meu Pai, sobre essa família, sobre essas pessoas, sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa parentela. Pai, em nome de Jesus, alcança a nossa parentela, meu Pai. Eu profetizo que toda a nossa parentela será devocionais ao Senhor, serão devocionais ao Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu libero uma palavra de resgate, que seja resgatada agora do mundo todos os nossos familiares, em nome de Jesus, e que eles se tornem devocionais ao Senhor, em nome de Jesus, ó Pai.
nós profetizamos salvação, restauração nesta noite, meu Pai, em nome de Jesus, aleluia, amém. Glória a Deus. O apóstolo quer falar alguma coisa? Pode encerrar? Apóstolo. Amém? Então, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, Deus, Pai, por esse culto, por essa palavra. Em nome de Jesus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Meu Pai, que o Espírito Santo continue ministrando sobre os corações nessa noite, durante a semana, em nome de Jesus. Amém. Quinta-feira estaremos aqui para mais uma transmissão a partir das 19h30. E lembrando que também domingo estaremos aqui às 18 horas, em nome de Jesus. Domingo é o culto de missões. Nós temos essas duas transmissões, quinta-feira, 19h30 e domingo às 18 horas. Que o amor de Deus, a graça de Cristo e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós hoje eternamente. Amém. Pai, paz e abençoe em nome de Jesus.